Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, chegou a hora de você ficar bem informado. Começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo os principais fatos de Linhares e região. Confira na edição desta segunda-feira. Linhares ultrapassou a marca de 111 casos da Covid-19. Governador e a primeira-dama do Espírito Santo seguem em quarentena por causa do novo coronavírus. Em São Mateus, o número de casos da Covid passou de 170. Projeto Cantarolar, aqui em Linhares, completa 100 apresentações. Pesquisa mostra que negros são as principais vítimas da Covid-19 no Espírito Santo. Hoje também é dia da coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Gente, vamos iniciar o nosso telejornal de hoje atualizando os dados, os números da Covid-19. Linhares fechou o dia com 111 casos confirmados da Covid-19. Aqui no município, 87 dessas pessoas, a maioria, portanto, na maioria homens, já estão curadas. Outras seguem internadas em hospitais e alguns em quarentena. Os números gerais do portal de transparência do novo coronavírus somam agora 10.365 pessoas com a Covid-19 em todo o Espírito Santo. A metade desse público está curada. Nos municípios vizinhos, os casos seguem em alta. Colatina agora tem 193 casos e São Mateus, 174. A gente muda de assunto. O projeto Cantarolar, desenvolvido por profissionais da Secretaria de Assistência Social aqui de Linhares, completou hoje 100 apresentações a usuários dos Centros de Referência e Assistência Social CRAS. Durante esse período de pandemia, eles levam música e alegria, principalmente para jovens e idosos. Um projeto que nasceu para trazer alegria e conforto a quem mais precisa. Nesta segunda-feira, o projeto Cantarolar fez a sua 100ª apresentação e o local escolhido foi o Lar da Fraternidade. Começou no Interlagos, na casa da Dona Hermínia, no território do CRAS Interlagos. E agora a gente está aqui no lar celebrando, essa nossa 100ª apresentação. Tem dia que a gente vai em 5 casas, 8 casas, depende da distância de uma casa para outra. A gente está muito feliz que a gente tenha andado todo o território, não só aqui vamos dizer assim, aqui na sede, mas também a gente está indo para Povoação, Pontal, Regência, Areal, Baixo Quartel. A gente está programando agora já ir para Japira, para Palminha, São Rafael. Então a gente está assim, realmente abraçando a nossa cidade com esse projeto. No olhar dos acolhidos pelo lar, é possível ver a alegria que o projeto traz. A Késia, que é assistente social, falou sobre os benefícios que a música transmite para eles. Como eles têm a limitação física, e várias outras inacessibilidades, a gente consegue compreender por meio do corpo, do comportamento, por um olhar, por um sorriso. E isso é uma atividade diferenciada que ocorre, na instituição, por meio de secretaria. E é muito bacana, porque a música, ela às vezes transmite muito mais do que aquilo que às vezes a gente, no dia a dia, os cuidadores da instituição, tenta passar para eles. E é muito bacana, porque a resposta de cada sorriso, de cada olhar, faz com que vale a pena a gente ter. E se depender do Admar, a 100ª apresentação é apenas o começo. É levar música, mas a música não só como arte, mas sim a música como terapia, como um acalanto, como essa questão de fé, de alegria mesmo nessa questão do isolamento, do distanciamento social. Então é gostoso ver o pessoal dançando, o pessoal rindo, o pessoal chorando. Então a gente chora junto, a gente ri junto, a gente dança junto. E cada apresentação é uma reação diferente que a gente vê do público, a participação das pessoas. Eu estou aqui pra me levantar, se eu te quiser.
E a gente volta a falar da Covid-19. São Mateus ocupa a 7ª posição das cidades com maior número de casos confirmados aqui no Espírito Santo. Em nova matriz de risco ampliada do governo do estado, que entrou em vigor neste domingo, São Mateus passou de risco baixo para risco moderado. Isso ocorreu devido ao crescente número de casos positivados durante o mês de maio. O final de semana fechou com 171 casos confirmados, sendo que só na última sexta-feira 28 foram diagnosticados, o que representa um crescimento de 20% no número de casos em um único dia. Os dados apresentados pela Vigilância Epidemiológica mostram que o balneário de Guriri está em primeiro lugar entre os bairros com maiores confirmações da doença e já ultrapassa 40 casos confirmados de coronavírus. No entanto, dos números divulgados, 18 já tiveram diagnóstico de cura. Em segundo lugar estão os bairros Forno Velho, Coab e Boa Vista. É isso aí, todo cuidado é pouco, né? Vamos agora a um rápido giro, trazendo outros destaques da nossa região. O nosso giro de notícias começa com a notícia de que a Caixa Econômica Federal está acreditando hoje novos lotes do auxílio de emergência, tanto para a primeira parcela, para novos aprovados, quanto para a segunda, para quem recebeu a anterior até 30 de abril. Ao todo, o benefício será pago a mais de 7 milhões de trabalhadores, segundo o banco. Para os beneficiários que vão receber a segunda parcela e não fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos trazem restrições. Todos vão receber por meio de uma conta poupança digital da Caixa, mesmo quem recebeu a primeira parcela em outra conta. O município estabeleceu uma nova forma de espera para aqueles que têm direito a receber o auxílio, sem a necessidade de aglomeração nas avenidas no entorno das agências da Caixa em Linhares. Quadras poliesportivas foram preparadas para abrigar os beneficiários. Uma edição extra do Diário Oficial da União da sexta-feira, 15 de maio, publica que o HGL, Hospital Geral da Cidade e o Rio Doce são referenciados para pacientes graves, potencialmente graves, com suspeita ou diagnóstico para a Covid-19. Os serviços de urgência e emergência já desempenhados pelas duas unidades de saúde estão mantidos. Sendo assim, os pacientes de Linhares que forem diagnosticados com coronavírus e necessitam de internação não serão mais transferidos para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Termina no próximo dia 30 de junho o prazo de inscrição para alistamento militar obrigatório. Jovens brasileiros do sexo masculino, nascidos em 2002, devem se dirigir à Junta do Serviço Militar de Linhares, que fica na Casa do Cidadão, no Shopping Pátio Mix, para realizar o processo de inscrição. No ato, é necessário apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento. Os homens que não se alistarem no prazo estarão em débito com o serviço militar, ficando impedidos de prestar concurso público, emitir passaporte ou se matricular em universidades. Um problema que já virou rotina e que sempre é relatado por telespectadores do Ronda: alagamentos. O último deles foi registrado nesta manhã na Avenida Guaçuí, no bairro Araçá, lateral do Hospital Geral de Linhares. Na manhã de hoje, um telespectador, através de vídeo, fez o registro de mais um alagamento. Segundo ele, bastaram 40 minutos e pouca chuva para o trecho ficar totalmente alagado. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informou que realiza regularmente os serviços de desobstrução das redes de drenagem pluvial e que já enviou uma equipe ao local para verificar a limpeza destes. Informou ainda que está sendo estudada a ampliação da capacidade da rede de drenagem no local. Linhares vem registrando uma média de 42% da taxa de isolamento social. No último dado divulgado pelo painel do governo do estado, 42,87% da população da cidade permaneceu em casa, sendo que o recomendado é uma taxa próxima de 70%. Os dados têm como base informações repassadas ao governo pelas operadoras de telefonia móvel, que realizam monitoramento diário. O índice de isolamento está sendo levado em consideração na elaboração de uma nova matriz de risco do Espírito Santo, que passou a valer desde ontem.
Dentro do cálculo para se estabelecer o nível de risco de cada município, a taxa de isolamento terá peso de 20%. Vale a lembrança que a cidade registrou 3 mortes por coronavírus e tem 97 casos positivos. E agora vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira de outono em toda a nossa região. A terça-feira será com chuva fraca ao longo do dia, as temperaturas bem amenas. Linhares terá mínima de 20 e máxima de 26 graus. Colatina com mínima de 17 e máxima de 23. Em São Mateus, variação entre 21 e 26. E em Vitória, mínima de 20 e máxima de 25 graus. A seguir, você confere que o governador Renato Casagrande e a esposa, a primeira-dama do estado, estão em quarentena por conta da Covid-19. De volta com o nosso segundo bloco de hoje. O governador Renato Casagrande e a esposa dele, primeira-dama do estado, a dona Maria Virgínia Casagrande, seguem em quarentena após testarem positivo para o novo coronavírus. O governador apresentou sintomas leves desde a última sexta-feira, quando realizou os testes. A primeira-dama havia sofrido um AVC na semana passada e ficou internada. Depois de sair do hospital, ela começou a sentir os sintomas da Covid-19. Casagrande e a primeira-dama vão ficar em isolamento domiciliar. E uma pesquisa feita pela UFES mostra que negros são as principais vítimas da Covid-19 aqui no Espírito Santo. A pesquisa analisou dados do painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde durante 60 dias, entre 29 de fevereiro e 28 de abril. Nesse período, o estado registrou 2.164 casos confirmados do novo coronavírus e 77 mortes. Os pesquisadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo observaram uma diferença no número de infectados de apenas 4% entre brancos e negros. Mas quando o assunto são os óbitos, essa diferença é muito maior, 18%. No número de infectados brancos e negros nesse período analisado, infectados brancos e infectados negros apresentam dados com pequena diferença. Dependendo do nosso recorte de sexo ou de faixa etária, tem uma variação de 3% a 5%. Quando nós fazemos análise comparada nos indicadores de óbito, nós vamos encontrar uma taxa de mortalidade extremamente superior com relação à população negra. Existe uma desigualdade abissal entre óbitos de brancos e óbitos de negros. A pesquisa também mostrou que o índice de infecção entre brancas e negras tem uma diferença de 6,3%. Mas quando o assunto são os óbitos, esse número salta para 24,2%, o que mostra que as mulheres negras têm mais chances de morrer pela Covid-19. A mulher negra adulta se encontra hoje dentro desse grupo que apresenta uma taxa de mortalidade bastante expressiva, com tendência de crescimento. É isso que os dados indicam e apresentam para nós. Para o professor, os dados expõem a vulnerabilidade da população negra e o racismo estrutural. Se nós tivéssemos na nossa sociedade e dentro dela, por parte das instituições públicas, uma equidade no acesso aos bens e serviços públicos, entre eles o de saúde, mas também o de habitação, o de trabalho e geração de renda, era de se esperar que essa diferença inicial de infectados, pequena, poderia manter-se com relação aos óbitos ou ter uma pequena variação. O estudo sugere a adoção de medidas pelo poder público para a proteção dessa parcela da sociedade. Hoje, no estado do Espírito Santo, nós temos um comitê, que é o Comitê Operacional de Emergência, o Comitê de Crise para o Covid-19, e nós propusemos que a necessidade de que neste comitê seja incluído pesquisadores, especialistas em relações étnico-raciais e, sobretudo, especialistas na temática saúde da população negra. Então, seria um passo bastante importante, bastante positivo
para que o Estado do Espírito Santo possa dialogar com essa realidade. Uma nova pesquisa será elaborada e levará em conta o endereço das vítimas e infectados pelo novo coronavírus. A maior parte das mortes no Espírito Santo ocorre em moradores de bairros de periferia. Numa segunda fase, nós queremos cruzar dados de bairros, dados socioeconômicos também, e, sobretudo, dados de comorbidades dessas pessoas. Mas nós temos bons indícios que nos permitem já enunciar que esse conjunto de população negra que está nos bairros mais periféricos, que são bairros que a presença do Estado, do serviço público, são mais ausentes ou são mais frágeis, sem dúvida alguma, essa população mais pobre poderá ser a grande vítima dessa pandemia que nós estamos vivenciando. E é nestas comunidades que nós vamos encontrar o grande conjunto da população negra capixaba. Vamos ver agora como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 520 a saca. Arábica 7, R$ 390. Conilon tipo 7 está valendo R$ 336 a saca. A seguir, você vai ver a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro e ver também que a ADEFIL, Associação dos Deficientes de Linhares, tem novo diretor. É um instante só. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A Associação dos Deficientes de Linhares, ADEFIL, tem novo diretor. Rafael Simonelli assumiu a diretoria da associação, substituindo a Taíde Armani, que alegou cuidados com a saúde para se afastar do cargo. Bom, vítima de uma esclerose múltipla, Rafael Simonelli teve parte dos movimentos paralisados, mas vem se recuperando com a prática de exercícios e artes marciais. Agora, ele terá a missão de conduzir a ADEFIL até maio de 2022. Agora a gente confere a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. É com você, Adriane. Boa noite. Os indicadores demonstram um certo relaxamento da população com os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. Com isso, o número de infectados cresce dia após dia. O Espírito Santo registra hoje 10.007 casos confirmados de Covid-19. O número de mortes subiu para 447 e 4.784 pacientes já se recuperaram da doença. A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há um tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados, como isolamento social, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e higiene. Lave as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão, ou higienize as mãos com álcool 70. Utilize máscaras. Cubra com a parte interna do cotovelo, a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. Evite tocar as mucosas dos olhos, nariz e boca. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Uma excelente semana e até segunda que vem. O nosso telejornal de hoje está terminando. Obrigado a você que sempre acompanha nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook. No YouTube você pode rever todos os nossos vídeos, reportagens e compartilhar, claro, os nossos vídeos. Obrigado pela sua companhia. TV Cine Linhares, seu canal local.